Muito bem, então, pessoal, vamos lá ver aí. O Jones Manuel se pronunciou em relação ao Ian Neves e o Link, quadrinho na sarjeta. Pra quem não sabe o que aconteceu, acho que ele vai explicar aí no vídeo, mas vou dar só um resumo Fala, meu. rapidinho, né? O Jones Manuel viralizou e furou a bolha com aquele debate no Um Comunista versus 20 Conservadores. E aí o Ian Neves foi se pronunciar e acabou meio que taxando aí os fãs dos Jones e a dinâmica dos debates aí, né? O Link eu não sei o que falou. Vamos ver agora. Tudo bem? O tema do Tudo vídeo de bom. hoje é comunicação e política. Uma resposta para Ian Neves e Link. Tá bom, bom. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental, indispensável para a gente continuar o nosso trabalho. Preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, antes de começar propriamente o assunto do vídeo, esse vídeo pode ter algumas falhas no áudio. E não é porque nenhum problema do microfone, de equipamento, de acústico, é que minha garganta tá fodida. Fodida, então não tô com potência na voz. Que acabou a tô garganta. conseguindo falar muito, isso pode se refletir na qualidade do áudio desse vídeo. Beleza? Vamos lá. Beleza. Eu participei do debate contra 20 conservadores. Debate que teve uma repercussão gigantesca que, como se diz, uma linguagem popular, furou a bolha, no sentido que chegou a muita gente, não só o vídeo em si do debate, que já tem mais de 2 milhões de acessos, mais fortes, Só no meu Instagram, os cortes que eu postei, juntando todos, deram mais de 20 milhões de visualizações, O crescimento das minhas redes é gigantesco, esse negócio rodou por todo canto. É difícil achar uma alma viva que trabalha com internet falado deste debate, que não tenha falado dos temas relacionados a ele, Ideologia de gênero, soberania nacional, fim da escala 6x1, doutrinação marxista nas escolas e por aí vai. E aí a repercussão está muito positiva, eu fico muito feliz com o resultado. Eu já gravei aqui um vídeo no canal explicando qual foi meu objetivo no debate, O vídeo, eu gravo tanto vídeo que às vezes eu esqueço o título, mas eu vou até abrir o canal aqui no YouTube para dar uma olhada para dizer certo. A Maxwell. É o momento de desmascarar o nacionalismo bolsonarista. E aí eu explico qual foi meu objetivo político naquele debate. Mas, e aí, repercussão positiva à parte, eu quero destacar 2 comentários que foram 2 comentários negativos, E que não chega a ser uma crítica, é um negócio abaixo de uma crítica. E aí vocês vão ver por quê. É o comentário do Ian Neves e é o comentário do Link, do Quadrinhos da Sarjeta. Vamos separar por partes, que são questões diferentes. Vamos começar aqui com o Ian Neves. Na live que ele gravou, ele soltou ontem no canal dele. Ele fez um comentário profundamente infeliz, É um comentário, inclusive, que foi o Ian que fez. Se fosse eu que fizesse esse comentário, eu seria atacado, eu seria chamado de invejoso, eu seria chamado da desgraça toda, mas tudo certo. E aí vamos ver o comentário do Ian, e aí a gente faz um debate em torno disso, Jones versus 20 conservadores, e eu vou aproveitar a deixa pra dizer 2 coisas. O Jones tem uns fãs muito doido, só vou dizer isso. E ainda tenho a opinião de que esse tipo de coisa não gera os frutos que aparenta gerar. Entretenimento? Sem dúvida. Chamar seguidor de movimento político, chamar seguidor de fã, já não é um alastro por si só? Não é tipo uma provocação já por si só? Ou não? Tô viajando, tô procurando pelo em ovo. O que vocês acham? Se dos 20 lá tinha 2 que conseguiam raciocinar, era muito, tá? Muito. Agora, pra mim ainda tá no campo do entretenimento. Veja, eu acho curioso esse negócio. Tinha 2 ali, se tinha 2 que conseguiam raciocinar. Veja, realmente a galera é muito fraca, mas veja, é aquela galera fraca que tá causando terror, por exemplo, em universidades públicas, Ali no debate tinham 4 militantes da União Conservadora. Eles vivem na USP causando, Vivem manifestação causando e tendo muito impacto, e tendo muita repercussão. O Gabriel Piauí, por exemplo, ele é um cara que no Instagram dele, ele fica dando aula de como rebater esquerdista, Então, assim, sim, a galera não era o suprassumo da inteligência, não, mas não desconsidere que aquela galera que não é o suprassumo da inteligência tem, no próprio Instagram dele, vários vídeos deles meio que enquadrando pessoas de esquerda. Salve, Tamir, de boa? Tá pá comigo ainda? Tô não, Pavio, o que aconteceu? Por que você acha que eu tô pá com você? O que aconteceu, cara? Tô perdido no assunto, desculpa. Manifestação em universidade, sabe? Então, vamos lá, Mas enfim, continuando. Se você acha que ficar conhecido a qualquer custo é o que vale a pena, beleza, não é o que eu quero pra mim. Não acho legal, não frutos que aparecem.
Eu vou botar isso de novo, a frase do Ian. Se você acha que ficar conhecido a qualquer custo é o que vale a pena, não é o que eu quero pra mim. Vamos lá. Tenta gerar. Entretenimento, sem dúvida. Se dos 20 lá tinha 2 que conseguiam raciocinar, era muito, tá? Muito. Agora, pra mim ainda tá no campo do entretenimento. Pô, o Ian, naquele comentário que ele fez, vamos ver o vídeo dele daqui a pouco, mas aquele comentário que ele fez explicando a posição dele, aquele tweet que eu postei ontem no canal, né, o compilado de tudo, nossa, ele dá uma desvirtuada bem legal na fala que ele fez, né, assim. No vídeo ele tá falando sobre uma coisa, na hora que ele vai escrever o texto ele fala, não, eu tava falando sobre uma outra coisa, sei que vocês que entenderam errado, pra ficar mais claro minha opinião. Se você acha que ficar conhecido a qualquer custo é o que vale a pena, beleza, não é o que eu quero pra mim. Não acho legal, não me apetece, mas é entretenimento. Agora, eleva o debate... Nesse vídeo aí, claramente ele tá falando do Jones, né, que o Jones acha que compensa ficar famoso a qualquer custo, né. Educa, alguém não educa. E esse formato, não sei se vocês sabem, eu vou dar um pouco do panorama aqui, né? O Brasil costuma, naturalmente, observar o que tá acontecendo na gringa, principalmente nos Estados Unidos, ou nas páginas que falam inglês, e ver o que tá bombando lá pra trazer pra cá. Agora, tem uma coisa que tá bombando lá nos Estados Unidos, que é o Jubilee, que é exatamente esse formato. É a mesma coisa, fundo branco, as bandeirinhas, um monte de 20 caras contra um cara, 20 malucos contra uma pessoa sensata, etc, né? E esse formato, lá, não imaginem que nada que tá ruim aqui não possa ser pior lá, tá? Recentemente tem dado muita polêmica porque um cara sentou e falou, abre aspas para o cara, eu sou fascista. Falei assim porque as pessoas tendem a cortar o que eu falo pra me atacar na internet, né? E, gente, esse cara perdeu o emprego, porque ele falou isso, abriu um Patreon, né? Que é o apoia-se deles, e ganhou, uma bolada pra viver sem trabalhar, pela coragem. E aí eu pergunto pra vocês, valeu a pena o debate? Que deu uma plataforma gigantesca pra esse nazista, e que agora ele tá sendo martirizado, porque ele deu a opinião dele e perdeu o emprego, e agora ele virou uma figura de prestígio entre os nazistas? Valeu a pena. O Brasil tá fazendo isso. Cadê o like, pessoal? Mano, tem austeridade de like aí, hein, velho. Não tem, não? Spectrum aí tá fazendo a mesma coisa, certo? Ele disse que ele perdeu o emprego. Ele pode ter mentido. Mas mesmo assim, se ele não perdeu o emprego e arrecadou a grana, é pior. É pior. Então, eu não gosto. Eu continuo defendendo que pra refutar o fascista não precisa da presença dele. Você pode refutar tudo que o nazista e o fascista estão falando sem estar na presença do cara. Então, assim, livre mercado das ideias, exatamente. Não existe nem livre mercado não das ideias, imagina das ideias. Eu acho que a ideia é provocar uma faísca de curiosidade na audiência, mas isso não acontece. E eu já falei sobre isso num dos saques aí passados, mas eu vou te falar, de novo, né? Essas pessoas que veem debates, elas querem mais debate, elas não querem mais conteúdo técnico. Então a pessoa que entrou em contato com o seu conteúdo pelo debate, ela vai só te assistir quando você estiver debatendo de novo. Ela não vai pro seu canal ver o seu conteúdo técnico e acadêmico. Isso não acontece, a conversão não acontece. Ah, mas o canal... Tirou isso da onde? Só Deus sabe, assim, né? Porque isso não é um argumento, isso é uma afirmação, né? Isso é uma afirmação. E aí, novamente, qual é a diferença de afirmação para argumento? Se eu digo, Rafinha, do Barcelona, é o melhor jogador da temporada, isso é uma afirmação. Aí eu vou fundamentar a afirmação. Por quê? Aí eu dou fundamento à afirmação. Aí vem um argumento. Isso que o Ian fez, isso é uma afirmação. Você pode discordar ou concordar a partir das suas ideias prévias, mas aí não tem argumento para discordar ou concordar, beleza? Mas vamos seguir lá. O canal de fulano cresceu, show. Eu tenho bastante convicção do que eu tô falando, tá? Aí eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu comecei o meu discurso falando, o Jones tem uns fãs muito estranhos. É convicção, né? Convicção. Gente, vocês querem ver uma anedota? Eu publiquei uma piadinha no Twitter falando que o Jones debateu com um monte de imbecil. Sabe qual foi a resposta? Olha como o Ian tá com inveja. Então assim, sabe por que eu não quero citar nomes? Por causa disso. A galera que gosta de treta acaba inventando treta até onde ela não existe. Então por isso que eu evito falar dessas coisas. Eu odeio esse tipo de coisa, cara. Vocês acham que eu tô chapando? Vai lá no meu Twitter, é o meu último post. Deixa eu ver aqui. Vou pra China em novembro. Eu acho que você tá... Pronto, vamos lá. Primeiro, vamos começar pelo final. Cara, deixa eu falar uma parada agora assim, antes do Jones começar a articular. Essa parada, eu tô com uma percepção que esse negócio de ficar, esse método de ficar na internet falando assim, vai lá ver o comentário daqueles caras, vai lá ver o comentário daqueles caras, vai lá ver o comentário daqueles caras, né? E aí você ir lá e ficar pescando alguns tipos de comentário e tal pra poder jogar peixe em cima dos outros, eu tô achando que isso aí é uma tática da Soberana, tá acontecendo no Discord da Soberana, velho. Sabia? Depois dessa treta toda do petista lá, surtado, mandando doidinho vir pra cá, pra poder ficar fazendo cosplay de facho, pra depois ficar printando e ficar falando em live, olha lá os comentários, eu tô achando isso agora, porque é o mesmo argumento do Ian, velho. E tem ligação, mano, as páginas profissionais, tem ligação, tudo com os dois doidinhos. Sabia? Veja, Ian, você foi profundamente infeliz em citar esse seu post no Twitter e ficar falando de meus fãs, né? E por que eu digo isso? Repare, há algum tempo atrás eu fiz uma crítica a uma entrevista que o Ian deu pro Critiquê na fala que ele fez sobre reforma agrária, né? Uma crítica respeitosa, uma crítica tranquila, uma crítica teórica. Ian Neves e a reforma agrária, alguma coisa assim, o título do vídeo, o Maxwell vai achar, vai colocar aí na tela. O Ian Neves foi
respondeu, não me citando, não diretamente, mas respondeu como em formato indireta, pegou o corte da resposta dele e jogou no Instagram. Nesse corte tinha mais de 500 comentários, nesse rios no Instagram, e era xingamento contra mim, era ataque, era falar racista, era me chamando de invejoso, era dizendo que eu quero aparecer, era dizendo que eu não sou metade do comunicador de Ian, era um bocado de ataque, um festival de ataque. Se o Ian não apagou, esse corte tá no Instagram dele. Eu não vou me dar o trabalho de procurar isso não, sabe? É isso. E nem vou pedir pra Maxwell procurar isso, mas quem acompanha há muito tempo provavelmente viu esse corte. Iam falando de reforma. Mas não é da Soberana, mas é do partido que tem coligação com a Soberana. E eu tenho já uns prints, tem alguns cortes sim, de ligação entre esses dois tipos de movimento, viu? Galera tá na internet aí alastrando coisa e tal, eu tô só printando. Entendeu? Agrária, e ele, inclusive, respondeu a minha crítica sem me citar e disse que ia escrever um ensaio. Todo lugar que você vai, você acha um doidinho na internet com esse comportamento, você rastreia, ou cai na Soberana, ou cai na UP. Tá? Vou falar pra vocês que eu já puxei 5 casos que caiu no mesmo lugar. Fui puxando. Os 2 fake de faixa que tava aqui, os 2 caiu na UP. E um deles tava na UP e na Soberana. Tá? Fui puxando, caiu no mesmo lugar. Para justificar o ponto dele sobre questão agrária, esse ensaio, até onde me consta, nunca foi publicado, né? E aí, veja, Ian, eu nunca cheguei para dizer para você que seus fãs são racistas. Eu nunca cheguei para você para dizer que seus fãs são agressivos, seus fãs são violentos, né? Seus fãs são xenofóbicos, porque tinha comentários xenofóbicos, viu? Nesse seu Rios, tinha comentários xenofóbicos lá falando do meu sotaque, que se você não apagou, tá lá. Então, veja, primeiro, assim, é um negócio que eu tenho dificuldade, sabe, de entender isso. Porque, veja, eu já entrei em debates públicos com Humberto Matos, eu já entrei em debate com o João Carvalho, eu já entrei em debates, inclusive polêmica, briga, né, a gente se reconciliou, tá tudo certo, com o Chavoso da USP. E todo debate, por mais respeitoso que seja, sempre vai ter alguém que vai falar merda, sempre vai ter alguém que vai atacar, sempre vai ter alguém que vai transformar um debate teórico numa treta. Veja, eu nunca cheguei pra dizer assim, Humberto, seus fãs são malucos, seus fãs são escrotos. Porque nos debates que eu tive com o Humberto, tem lá nos comentários gente falando merda de mim. Sabe? Inclusive, no próprio vídeo que o Humberto gravou agora, reagindo ao debate sobre 20 conservadores, que é um vídeo elogioso, que o Humberto me elogia, tem gente falando mal de mim, lá no vídeo de Humberto, que eu vi os comentários. Eu nunca cheguei pra Humberto pra falar isso. Eu nunca cheguei pra falar pra João Carvalho, João, seus fãs são malucos, seus fãs são isso, seus fãs são aquilo. Então, assim, eu tenho dificuldade de entender isso, né, Ian? Tenho dificuldade de entender isso, sabe? Em vários episódios de polêmicas com a Soberana, gente pra lhe defender praticou todo tipo de barbaridade. E até em polêmicas que você tinha até elementos de razão. Por exemplo, alguns anos atrás teve uma polêmica no Twitter sobre questão lá de fetichismo da mercadoria. Uma camarada do meu partido fez um comentário que a forma não foi muito feliz, embora ela estivesse correta no conteúdo, mas a forma foi infeliz. Aí uma camarada, que é uma camarada LGBT, e aí seus fãs foram lá, fizeram vários ataques transfóbicos contra ela, né? E eu, por exemplo, nunca cheguei a dizer assim, Ian, seus fãs são transfóbicos, a culpa é sua. Então, eu tenho dificuldade de entender isso. Primeiro ponto. Mas isso é da própria rede social que fomenta isso também. Eu acho que esses comentários um contra o outro, lá, coisa e tal, nos comentários, quando tem esse tipo de treta, eu acho que é uma dinâmica das redes sociais, né? Agora, esse negócio orquestrado de cara vir, ficar fazendo fake de coisa no chat dos outros, nos comentários dos outros, e depois os comunicadores abrir live pra poder ficar pegando comentário fake e ficar descendo a lenha em cima, isso aí eu acho que é tática. Acho não, isso eu tenho certeza. Isso eu tenho certeza. Nós pegamos 2 dias de live aqui, numa treta nós pegamos 2 vezes, pô, acontecendo isso. Segundo ponto, o episódio que aconteceu no jubileu dos Estados Unidos foi nos Estados Unidos, né? Isso não aconteceu no Brasil. Não aconteceu no meu debate. O meu debate, ele teve um efeito específico. E aí, foi bom ou foi ruim? A consequência foi boa ou foi positiva para construir um senso comum de esquerda, para desconstruir a ideologia dominante, para humilhar os conservadores, liberais e neoliberais, para divulgar pautas importantes como o fim da escala 6x1. Então o Ian, ele traz um episódio dos Estados Unidos, que foi lamentável, e trata como se fosse igual o que aconteceu comigo no debate. E aí, veja, eu conheço os donos do espectro, né? E aí, eu não vou botar a mão no fogo por ninguém, eu boto a mão no fogo por minha mãe e por meus sobrinhos. Mas pelo que eu conheço dos dois até agora, eu tenho quase certeza que ambos, se alguém no Brasil dissesse assim, eu sou fascista, no sentido de promover ideologia fascista, eu acho que cortavam na edição. Se não acontecer, beleza, eu nunca mais piso lá. É isso. Se não acontecer, eu nunca mais piso lá. Só que aí é até curioso, alguém vai dizer, mas Jones, você vai esperar acontecer para pisar lá? Veja, o André Last é um soldado do sionismo fazendo propaganda de um genocídio no Brasil, né? Ele vive de inteligência limitada.
Eu e Ian, a gente vai na inteligência limitada. Qual é a lógica, assim? Não ir, porque tem gente de extrema-direita. A inteligência limitada fez a entrevista com o Eduardo Bolsonaro. Pra gente nunca mais ir lá, como é que é? Assim, quero entender a lógica disso, sabe? E aí entra num terceiro aspecto. O Ian, ele faz uma afirmativa que eu tenho muita dificuldade de falar qualquer coisa porque não tem argumento. Veja, como acontece com todo evento midiático que eu participo, né? Entrevista, debate, o que acontece? Não só um crescimento das redes, mas acontece um crescimento de venda dos meus livros, porque eu tenho uma porrada de livros publicados, e crescimento de acesso nos meus textos. É claro que nunca é um crescimento correspondente. É claro que se eu ganho 400 mil seguidores no Instagram, eu não vou vender 400 mil livros. Isso é óbvio, gente. É óbvio que as pessoas têm perfis diferentes, interesses diferentes, níveis de formação diferentes e tal. Mas veja. Jones, marketing digital é 1% de conversão, Jones. É 1%. Quanto mais você atinge, a média é 1%. Grandes players conseguem praticar 1, 2% de conversão. Você manda faz um post lá de venda de livros, faz a campanha de venda de livros e tal. Chega para 1 milhão de pessoas, a taxa de conversão é 1%. É isso. Não é verdade que se cria uma audiência que quer único e exclusivamente engajamento por debate. Não é verdade. Simples e objetivamente. Isso não é verdade no meu canal, isso não é verdade nas minhas redes sociais e, ao contrário do Ian, que não deu argumentos, um dos argumentos que eu posso dar é que dispara o acesso aos meus textos. Então, por exemplo, na revista Ópera... O Suma falou, no chat do Jones hoje pela manhã eu vi coisa parecida. Tô falando, velho, a gente pegou 2 vezes aqui na live, velho. 2 vezes que a gente pegou, né? E isso que passou batido. O Pavio comentou, Tamir, eu fui um desses que apontou que às vezes aparecem uns doidos aqui no chat. Ontem mesmo entrou um doido falando umas paradas estranhas e você apontou e foi direto. Só não imaginava que era fake. Então, tô falando, pô. O bagulho tá sinistro, mano. E isso aí é coordenado, velho. O dia que os caras gravou pra depois fazer o videozinho, que depois o petista tava lá, que aí também tem print de tudo. O petista mandou fazer, tem print do cara mandando fazer, o petista mandou fazer... Os caras vieram na live pra fazer, eu peguei os caras no pulo, vi o cara na hora, printei o comentário, achei o cara nas redes sociais, printei o cara nas redes sociais, depois saiu o corte do que o petista mandou fazer, os caras estavam me marcando na plataforma lá, no Instagram, profissional, e quando você entra lá no bagulho do profissional do Instagram, profissional, é perfil profissional. O que eu quero dizer com profissional? Trabalha com isso, tá? É sistemático. Não é uma pessoa que faz uns cortes e joga lá no meio do perfil lá, não. É um perfil pessoal de meme, anônimo, e quando você vai rolando o feed do perfil anônimo do Jones, tem lá ataque a mim, ataque ao Fred, ataque ao Jones Manuel, tá ligado? E apoio, mano, a esses caras da Soberana e da UP. Esses streamers da Soberana e da UP. Ian Neves é um dele e o petista maluco o outro, tá ligado? Você vai rodando lá e fala, mano, que bagulho é esse, velho? Sacou a ordem do bagulho? Vou explicar de novo pra ficar claro, tá? Ó, print de tudo. Petista maluco. Vai lá e faça isso com o Tamir. Vai lá e faça isso. Faça uma montagem do Tamir. Postou isso. Print. Tem um print. Veio doidinho aqui no chat fazer fake de facho. Chegou aqui no meu chat fazendo comentário simulando que era um facho. Aí eu parei a live, né? Era pra passar batido. O que ele queria? Quando ele veio aqui fazer o fake do facho, ele queria que ficasse aqui passando aqui embaixo como passa, ó, o comentário fake do facho. Ele queria gravar isso pra depois fazer a montagem com o vídeo do cara falando sobre fascismo. Esse era o objetivo. Só que eu peguei na hora, falei, mano, que conversa é essa, velho? Que conversa é essa aqui no chat? Aí peguei o perfil do cara, achei o Instagram dele. O Instagram dele, cara ligado com o P e com Soberana. Tá? Print também. Não tinha nada a ver com facho, ele tava fazendo fake de facho. Mais tarde, o cara printou realmente como o petista tinha mandado, printou a partezinha minha do vídeo, colocou a outra montagem do vídeo e soltou nas redes sociais no YouTube e veio divulgar, tanto aqui no meu canal com link, como ele lá, o petista, estava divulgando no canal dele. Tava divulgando no canal dele o link. O petista safado. Tava divulgando no canal dele. Aí, quando eu fui olhar e também compartilhou no Instagram. Quinto ponto, compartilhou no Instagram. Quando eu fui ver a conta do Instagram, conta fake assim, é anônima. Só que profissional, conta de meme profissional, ou seja, tá articulado, não é alguém que tá à toa fazendo aquilo, não. É profissional. E quando você vai
puxando na timeline da conta no Instagram, só apoio ao petista e ao Ian Neves e descendo a lenha. Em mim, no Fred, no Jones Manuel, tá achando de facho, tá ligado? Tudo profissional, tudo coordenado, mano. Tudo coordenado, velho. Falei, caraca, mano, não contente com isso. Aí eu fiquei veiaco. No outro dia eu fui fazer a live, apareceu um outro perfil fake, facho fake, fazendo comentário facho no chat. Fui, mesma coisa. Olhei o perfil, aí, olhei a carinha do cara. Falei, mano, esse cara tava comentando lá no post dos Três Irmãos. Vinculei a cara com a outra. Fui lá no post dos Três Irmãos, procurei ele, abri o link do Instagram. Era um outro cara já também, mano. Mesma coisa. Comunista, da UP e ligação com a Soberana. Não sei se é da UP isso aí não, mas ligação com a Soberana e seguido pelos mesmos caras, os UPetistas e o Ian. Falei, caralho, filho, que loucura, mano. Que loucura, velho. Eu tenho muitos textos publicados. Em seguida ao debate com vídeos conservadores e liberais, o acesso nos meus textos disparou. E dispara a venda de livros. Isso por um lado. Por outro lado, o engajamento que eu ganho com os debates nas redes, ele se mantém constante. Então, por exemplo, depois do debate com Kim Kataguiri, meu canal ele foi para um outro patamar de nível de views por mês, né? Nunca mais baixou desse patamar, não. Né? Então, assim, eu tinha um patamar de mais ou menos 1 milhão de visualizações por mês no canal antes do debate com Kim Kataguiri. Depois do Ô, Tamir, quanto isso você tá falando pode ser teoria da conspiração? Mano, não é teoria da conspiração, mano. Eu tenho print de tudo, velho. Eu consigo fazer o link. Isso aqui que eu falei pra vocês, consigo fazer o link. Eu não só mostro pra vocês na live, por quê? Porque tá envolvendo perfil de Instagram de pessoas, mano, que é um perfil normal, tá ligado? Das pessoas. E, velho, pô, tem agora quase 500 pessoas na live. Eu não vou ficar mostrando aqui na live, depois posto um corte aí com 10 mil views, coisa e tal, com o Instagram do cara, com família do cara, pai e mãe do cara, esposa do cara lá, tá ligado? Pra, mano, ir um monte de enxame lá e nego se passa mesmo. Na internet é foda, nego se passa, tá ligado? Mas eu tenho link de tudo, eu só tô, mano, printando, explicando e fazendo BO. E tô fazendo BO. debate com Kim Kataguiri, o patamar foi para 1,5 milhão. E ficou do debate com Kim Kataguiri até março, fevereiro, melhor dizendo, patamar de 1,5 milhão, 1.800.000. Agora já tá no patamar de 4 milhões de visualizações por mês, né? Então, assim, não sei como foi que ele tirou isso. Eu não consigo argumentar. Agora, a coisa mais infeliz que existe é o Ian chegar assim e dizer, eu vou até ler, inclusive, a frase para não cometer nenhuma injustiça, né? Se você acha que ficar conhecido a qualquer custo vale a pena, beleza, não é o que eu quero. Veja, eu não acho que ficar conhecido a qualquer custo vale a pena, né? Eu não faço isso, recusei uma porrada de... Tamir, se você fizer um vídeo borrando os perfis e mostrando as ligações. Ah, mano, não dá porque vai ter que ver a cara do cara, tá ligado, mano? Vai ver a cara do cara e tal, e a galera vai ligar o que é, entendeu? entrevistas, uma porrada de convites e tal. O que eu tenho é uma tática de comunicação em que, inclusive, e isso não é crítica ao Gustavo Machado, presta atenção, viu? Eu não faço debate todo mês, eu não faço debate toda semana, é importante pontuar isso, né? Então, de setembro do ano passado até agora, isso dá quase um ano, eu participei de 5 debates. Se vocês repararem, eu fiz um debate com o Caporeso ano passado, no Três Irmãos Podcast. Depois do debate com o Caporeso, eu só fui fazer outro debate 6 meses depois, né? Vamos lá? Então, assim, eu não faço debate toda semana como o Gustavo Machado fazia, e repito, isso não é a crítica ao Gustavo Machado, é a escolha de tática de comunicação. A minha aposta foi que esse modelo de debate 20 contra 1 ia ter muito acesso. Sim, tem um elemento de entretenimento, tem um elemento da bizarria ali, óbvio. Mas, nesse debate, eu escolhi colocar como central temas da soberania nacional brasileira, considerando o contexto, e reforçar a imagem de um professor, de um estudioso, de um militante sério, um militante que tem compromisso com a classe trabalhadora e com a soberania nacional brasileira. Isso deu muito certo. Então, não é aparecer a qualquer custo. E aí é curioso, porque, veja, o Ian ele foi vítima de ataques de gente dizendo que ele queria aparecer. Ó, e tá tendo agora também no chat, viu, gente? Tá tendo esses comportamentos estranhos agora no chat, viu? Fique esperto aí no chat, tá tendo esses comportamentos estranhos aqui no chat. Já tô puxando de novo. Sei, a qualquer custo, na época... Só que agora é com conta fake. Conta anônima. Que ele dava entrevista pro Petri, no podcast dele, e fizeram uma espécie de cancelamento do Petri. Não vou entrar no mérito, quem tava certo, quem tava errado e por aí vai. Não vou entrar no mérito, é isso. Não vou entrar no mérito. O fato concreto é, o Ian sofreu esse tipo de ataque. Quer aparecer a qualquer custo, ficar indo em podcast fascista. Eu, na época... A minha posição foi ficar calado e não reforçar esses ataques ao Ian. Não falei nada na época, não entrei nessa polêmica e por aí vai. Do mesmo jeito que eu não debateria com o Monark. Eu acho isso um erro. Mas eu não abri a boca para criticar o Gustavo e para criticar o Humberto. Vocês estão sabendo a sua opinião agora. Eu tô falando disso porque, inclusive... Tô não. Você falou isso aí no Twitter, ô Jones. Você comentou lá no post do Gustavo Machado, ou do Gustavo Gaio Fato, falando isso. Não vai mais não, tal, não sei o quê. Tema da live do link, né?
mas assim, não abrir a boca para criticar o Humberto e para criticar o Gustavo Gaio Fato, que fizeram debates com o Monark. São opções de comunicação, né? A opção de comunicação, inclusive, um dos critérios para a gente julgar é se está dando certo ou não, né? Está dando certo ou não. E aí, o Ian, ele simplesmente ele não faz um debate se está dando certo ou não, se está dando certo para o campo marxista, para o campo comunista. A minha tática de debate está certa ou está errada? Está dando resultado para o campo ou não? Está dando resultado para a minha própria comunicação ou não? Então, assim, todo o respeito do mundo, viu? Seu comentário, de verdade, pareceu só um ataque. Sim, é isso. Pareceu só um ataque. Pô, vou atacar Jones. Vou dizer que ele quer aparecer a qualquer custo. Ah, é entretenimento. E aí é foda, né? Porque, de novo, Ian, já teve gente atacando o seu programa com a Laura, no ICL, que eu acho ótimo, diga-se de passagem, dizendo que é um programa meio bobinho, um programa para adolescente com entretenimento, e não tem problema. As pessoas precisam ter conteúdos diferentes. Conteúdos mais densos, conteúdos menos densos, conteúdos com mais seriedade, conteúdos com menos seriedade, sabe? Então, assim, difícil, viu? Difícil. E eu reforço o ponto, veja, desde que eu fiz aquela crítica, a fala que você fez sobre questão agrária, e a sua reação foi terrível, diga-se de passagem, né? Eu não sei se eu tenho esse vídeo mais, mas a sua reação foi terrível, e a reação da base que comentou lá foi terrível, eu nunca mais fiz uma crítica a você. Mesmo várias pessoas pedindo, por exemplo, tem um vídeo no seu canal sobre dialética, que a explicação tá muito errada, viu? Tá muito errada. E aí, muita gente já pediu pra eu gravar um vídeo por cima, e eu falei, não vou gravar vídeo criticando Ian, não. Quem quiser uma explicação melhor, veja o canal do Aribaldo Maia, que tem vários vídeos sobre Hegel, sobre dialética e tal. Do mesmo jeito, recentemente não, faz alguns meses, tem uma live no seu canal sobre eugenia, que também tinha alguns problemas, a galera me mandou, pediu, e eu falei, não vou gravar vídeo. E mesmo assim, tipo, se eu gravasse um conteúdo falando de eugenia, sem falar o nome do Ian, ia dar treta e tal. A última vez que eu citei seu nome aqui no canal foi, inclusive, uma live elogiosa, né? Um vídeo elogioso, sobre sua participação no Inteligência Limitada, né? É isso. Mas tudo certo, a recíproca não é verdadeira, você fez um comentário totalmente desnecessário, um comentário que não agrega nada, um comentário que não tem conteúdo, e é isso, tamo junto. E aí, o que é curioso? Só pra gente fechar a parte aqui do Ian. Veja, eu vi essa live do Ian porque gente me mandou essa live por causa do comentário que Ian faz no início sobre o Eric Hobsbawm. Deixa eu mostrar pra vocês. Você acha os livros do Hobsbawm bom peço da história? Não me crucifiquem, não acho. Eu achei ele muito pouco didático. O Hobsbawm, ele parece que não escreve pra ser entendido. Então, ele é muito influente na confecção de currículos, né, principalmente no Brasil, mas não recomendo. Podem discordar de mim. Eu, particularmente, não recomendaria pra nenhum aluno. Se você não tem familiaridade com os temas que ele tá abordando, você vai boiar. E o livro dele da Era dos Extremos é muito fraquinho, na minha opinião. E assim, eu tô falando que é controverso por conta da influência dele, mas todos os historiadores que eu pergunto concordam comigo, falam que ele é meio prolixo, ele é um pseudo-marxista, tá? Ele se auto-intitula marxista, os outros intitulam ele como marxista, de marxista ele não tem nada. Assim, marxismo ocidental, eurocomunismo rebaixadíssimo, mais que um Corsa. Eu não sei se ele escreve pra parecer intelectual. A escola historiográfica que ele vem é assim, ela é prolixa, sabe? Aí eu discordo, fica à vontade. Eu não acho que ele tem um pingo de marxismo na análise deles. Nas análises dele, misturei os plurais. Ou você pode estar discordando do caso do Corsa, pode ser também. Ele é um marxista que o capitalismo adora. É um marxista que não fala de teoria revolucionária, não fala de teoria organizativa, fica lá divagando a respeito da historiografia. É um marxista que, porra, nossa, o capitalismo adora esse tipo de marxista. Adora. Canoniza, coloca nos currículos, pau no aro, assim. Excelente marxista é esse, que não tá preocupado com que o marxismo tá mais preocupado que é transformar a realidade. Deixa eu ver aqui os pics. Como... Veja, isso aqui... Caraca, bicho. Que discussão do secto dos anjos da peste, né, velho? Pô, fiscal de marxismo, né, cara? Caraca, bicho. Eu não sou marxista nem comunista não, mas, mano, porra, se eu fosse, eu estaria bem enrolado, assim, né? Porra, que confusão sem ele nem beira da peste, velho. Foi assim que eu vi essa live, né? Que coisa insuportável, cara. Que coisa insuportável, velho. Sabia que o Ian tinha falado de mim nessa live. E aí me mandaram isso, enfim. E isso é um absurdo. O Hobsbawm era militante, era organizado, era um marxista, é um dos melhores historiadores do século XX, nome fundamental da história social. Hobsbawm nunca foi eurocomunista. Hobsbawm não se enquadra na categoria de marxismo ocidental. Não se enquadra. Não tem nada a ver com o eurocomunismo. Tem nada a ver com o marxismo ocidental. Nos anos 80 e 90 tem escritos do Hobsbawm tendentes ao reformismo, tem sim, por causa do espírito do tempo, da queda da União Soviética, da vitória da Contra-Revolução. Vários e vários marxistas que passaram a vida comprometidos com a Revolução, com a militância revolucionária, acabaram que depois do impacto da queda da União Soviética escreveram coisas ruins. É o caso clássico, por exemplo, do Jacob Gorender, né? Escreveu aquele livro horrível, Marxismo sem Utopia, que é um livro do final da vida dele, já naquele rescaldo do impacto do fim da União Soviética e tal. Mas veja, esse comentário do Ian, um show de horror, né? De desinformação. O Hobsbawm tem sim reflexões sobre teoria organizativa, tem sim reflexões sobre movimento operário, tem sim reflexões sobre rebeliões pré-capitalistas, né? Sobre formas de insurgência não operária moderna, sobre teoria revolucionária, sobre a obra de Lenin. Não tem nada de eurocomunismo, nem de marxismo ocidental. E a ideia, inclusive, de que o Hobsbawm é canonizado, é bem aceito, isso não é verdade, né?
É a mesma coisa que dizer que a universidade ela é marxista, né? Sim, tem muitos marxistas que gostam do Hobsbawm, justamente porque ele é um dos mais importantes e complexos historiadores do século XX. Enfim, e aí me mandaram essa live por causa desse corte. E aí eu tô comentando isso porque desse vídeo, mas eu jamais responderia isso se o Ian não tivesse comentado da forma como ele comentou no meu debate, sabe? É isso, não comento, não falo e tal, porque não vale a pena. E é isso, eu deixei de fazer qualquer crítica ao Ian por causa da repercussão dos comentários, aquele rios que ele postou, e eu nunca peguei pra dizer assim, Ian, sua base é isso, sua fanbase é aquilo, sabe? Então, sim, fecha esse ponto, fecha esse parêntese, e aí é isso. Eu repito pra vocês, se fosse o contrário, fosse eu que chegasse e dissesse assim, o Ian, outro dia desse, falou que não iria no Três Irmãos Podcast, porque seria um podcast de direita. Cara, tá difícil esse negócio aí, cara. Tu tem que ver isso aí, mano. Eu tô quase pegando um hiperfoco nesse negócio de entender como é que funciona essa máquina aí de linchamento virtual. Que assim, mano, eu acho que tem ligação ali com a Soberana sim, mano. Eu acho que essa estrutura de organização e de ataque em enxame e coisa e tal, eu acho que tem ligação ali sim, cara. Pelo menos as que eu puxei que tava vindo contra mim, tudo desaguava lá, velho. É bizarro, velho. Que o Rodrigo é racista. O Ian foi no podcast do Maurício Meirelles, né? Que é um cara de direita, abertamente de direita. Inclusive fala várias águas na internet. E tudo bem, eu também iria, pelo tamanho e pelo alcance do podcast. Veja, imagina se chego eu e falo assim, o Ian quer aparecer, tá indo em todo lugar, inclusive tá dando audiência para o Maurício Meirelles, né, no podcast dele, no Astismos. Eu seria crucificado, eu seria atacado por uma semana, né? Isto, então fechamos esse ponto. Aí, vamos para um comentário do Link, do Quadrinhos da Sarjeta, né? Veja, o Link é um cara muito inteligente, um cara bom de argumentação. Por exemplo, o Link não é um cara de direita, né, gente? É um cara de esquerda que não é marxista. Mas, pra mim, seria um prazer ter um debate, um diálogo, uma conversa com o Link, porque é um cara que eu reconheço como um cara muito inteligente, um cara muito bem informado. O Link, certa vez numa live, falou que teve treta comigo. Link, a gente não teve treta. Você me atacou na época daquela histeria anti-Domênico Lussurdo e anti-stalinismo comigo, né? Eu não me ataquei não, viu? Você que veio falar água pro meu lado e por aí vai, nem lhe conhecia na época e por aí vai. E o Link, fazendo uma análise, toda essa questão de furar a bolha e tal, eu achei até a análise do Link muito interessante. Só que o Link, ele faz uma coisa que, sinceramente, Link, é sociologia freestyle, sociologia tirado do abismo das almas, que não tem comprovação. Ele é dizer que parte do meu sucesso é porque eu performo masculinidade e por aí vai. Vamos ver o que é que o Link falou. E presta atenção aqui, como é uma sociologia freestyle. Gente, desculpa o palavrão, viu? Mas é instituto tirei do cu. Na moral, é isso. Vamos lá. Divertido. Ou seja, alguém que tem um look que tem a ver com as pessoas. Tá entendendo? Às vezes até mesmo o jeito que a pessoa se veste tem um poder de comunicação maior do que o discurso naquele momento para aquele público, tá entendendo? Quer ver um exemplo concreto? Tô entregando aqui, não tô sendo pago. Por exemplo, eu vejo que o Jones Manuel tá indo em um monte de lugares aí. Eu realmente acho que ele tem que ir, não sei se já até foi, no Redcast lá, no MesaCast dos Red Pill. Eu de verdade acho que o Jones Manuel tem que ir lá, por exemplo. Acho certo, não tô zoando. Acho de verdade. Por um motivo que talvez a galera esquerda fique brava quando eu falo, mas enfim, eu não tenho que ficar escondendo o que eu acho que é verdade. Que é o que muito do fascínio que a própria esquerda tem pro Jones Manuel é por ele performar essa fantasia poderosa masculina. Você é um homem grande, você é muito forte, que é muito assertivo na maneira como fala. E assim, vamos ser francos, tá? O pessoal comunista gosta muito de falar que é pelo povo trabalhador, pela você, mas tem ali um tesão, tem muito de fantasia masculina de poder dentro do web comunismo, e isso é real, gente, tá? E não é um problema ter isso, também faz parte da vida. Mas tem pra cacete. E eu acho que entre a galera Red Pill, a performance de Jones Manuel, para além do que ele fala, a performatividade dele tem capacidade de ressonância. Por exemplo, lá eu acho um lugar interessante pro cara aí. Real. Tá entendendo? Não tô falando que o Monark é mais ou menos estúpido que o cara do podcast. Não tô nem entrando nessa. Eu tô falando o seguinte, cada batalha é uma estratégia. Um debate com o Monark serve, no máximo, pra você dar visibilidade pro seu cara. Pronto, veja, eu gravei um vídeo no canal, Pode o Negro Ser Intelectual no Brasil. Eu comento sobre essa onda que surgiu depois da repercussão do debate com vídeos conservadores de falar do meu corpo e colocar... Tamir, o Link tá fazendo uma análise freudiana. É? Fica falando do corpo dos outros, é Freud, é isso? É isso? Eu não manjo de Freud não, como é que é? Que eu performo Freud é Freud, né? masculinidade e por aí vai, e o Link foi na onda também. Não sei se ele viu que tava e tal. Agora veja, novamente, é uma afirmação grave de ser dita, sem provas. Tipo assim, qual é o argumento para o Link tirar disso? Porque repare, eu tô na internet há muitos anos, no YouTube, e eu nunca fui o maior de nada. Eu nunca fui o de maior sucesso. E tudo bem, eu sempre lidei muito bem com isso. Inclusive, eu já falei isso aqui várias vezes no meu canal. Eu, por exemplo, escolhi não entrar na aula de React. Eu nunca fiz um React de Monark, pra ter uma ideia. E assim, Ô, gente, agora é sério mesmo. Tá tendo neoliberalismo aí no like, velho. Tá tendo austeridade de like. Quem não tá dando like na live é fã do Haddad. Mas é fã mesmo, assim, ó. Gosta de uma austeridade até no talo. Né?
Clica aí no botão like. Inclusive, vou até clicar no botão do like aqui do Jones, ó. Clica no botão do like aí. Na moral, na humildade. Obrigado, viu? Estão clicando? Obrigado, velho. Nunca fiz um react do Primo Rico. Eu já usei o Primo Rico numa capa de um vídeo, mas nem. Nunca fiz react do Primo Rico, nunca fiz react do Monark, nunca fiz react dessa galera. E o pessoal surfou muito na onda. Enfim. Então veja. Quando surge esse campo de comunicadores marxistas, era liderado pela Sabrina Fernandes. Sabrina Fernandes, inclusive, ela recebia, na época, muitos ataques dizendo que ela só fazia sucesso porque ela era bonita e parecia uma Barbie, né? E aí, como ela era uma mulher, direcionaram pro corpo dela, né? Beleza. Sabrina era maior. Tinha outras pessoas que chegavam junto em termos de alcance, né? Uma Débora Baldin, que agora, se não me falha a memória, não é mais youtuber, né? Mas vinha Sabrina, Débora Baldin, apareceu a Rita Von Hunt. Eu nunca fui maior. Nem número de inscritos no YouTube, nem engajamento, nem nada. Nada. Redes sociais, absolutamente nada. Mano, Pô, será que sou só eu, assim, que não fica vendo esses bagulho de número, né? Pô, essa galera aí, mano, vai ficar mal psicológico, viu? Pô, esse negócio de ficar caçando número, vendo o número dos outros, vendo o seu número, comparando, coisa e tal, isso aí vai dar meio ruim, velho. Isso aí vai dar meio ruim, assim. Tipo, mano, faz mal isso aí pra cabeça, viu? Faz mal pra cabeça, assim. E esse negócio da vaidade aí também dá uns ataques cardíacos com esse negócio aí, viu? Depois vem uma segunda leva, né? E aí vem Laura Sabino, vem Chavoso da USP, vem uma galera, inclusive, que deixou de ser até youtuber já, o Samuel, irmão da Sabrina, o Roju e tal, a Carol Sardá, vem uma galera. Veja, todo mundo era maior do que eu. Todo mundo. Em números de inscritos, em números de alcance, visualização. Eu nunca fui o maior de nada. Nem visualização, nem inscritos, nem redes sociais. Houve um crescimento gigantesco de tudo que eu faço no último 1 ano. E aí tem um debate de por que cresceu. Para mim isso está muito claro. Para mim isso está muito claro. Muito claro. Foi uma tática de comunicação a partir de uma análise política que eu fiz e foi acertada. Atenção, foi fruto de um acerto teórico meu. Mas, por exemplo, se você volta para 2022, 2023, o Gustavo Fato era infinitamente maior do que eu, o Ian Neves infinitamente maior do que eu, o Chavoso da USP infinitamente maior do que eu, a Laura Sabino, historicamente, tem problemas de manter constância no canal dela, né? Mas também chegou a ser maior em termos de média de visualização. O João Carvalho chegou um momento, mesmo com um número de inscritos menor, a média de visualização dele era maior que a minha. Caraca, os caras sabem tudo, velho. Eu queria entender, assim, porque Cê é louco, mano. passou anos, eu não tava nem no top 3 dos youtubers marxistas de maior audiência, né? Na internet. E aí, claro, eu sou militante, sou dirigente partidário, eu dou palestras pelo Brasil inteiro, eu vivi em sindicato, universidade, movimento social. Meu critério de análise de alcance de influência política não é restrito só à internet. Mas fato concreto é que até 2024 eu nunca fui top 3 em nada comunicadores marxistas. A não ser, sei lá, lançar livros, mas aí porque poucos deles lançam, né? Então, assim, comunicadores marxistas, eu sou um dos que mais vende livros, e agora que a Sabrina não é mais youtuber, eu provavelmente sou dos comunicadores talvez o que mais venda. Tamir, por que será que o Ian meteu essa? Cara, aí é uma outra teoria aí que eu tenho, mas é que preciso observar. Mas eu tô com a sensação que a galera ali da Soberana, que tem ligação com a Soberana, né? Perceberam que o público deles atingiu um teto, né? E agora eles querem meio que adentrar ao público petista. Então tá rolando a boa e velha pelegagem, entendeu? A pelegagem e tal. Então, já faz algum tempo que eu tô vendo já que uma linha editorial da política dos caras é meio que relativizando o PT. Uma linha meio Elia Jabbour, sabe? Ah, é ruim, mas... né? É ruim, mas é o que tem. Temos que fazer filosofia barata sobre o entreguismo do PT e tal. Aí fica aquele vai no racha, sabe? Tentando evitar a crítica direta, tentando botar o dedo na ferida e fica só permeando. Aquela crítica meio que serve pra lustrar, que eu falo, que serve pra lustrar o PT. E assim eles vão criando simpatia desse público maior, que é o público petista, e assim consegue expandir a base deles, entendeu? Então é nessa que vem essa virada aí de galera ficar ligando essa máquina aí contra quem tá atacando o PT de uma certa forma, entendeu? Tá se abrindo um espaço em relação a isso, sabe?
Mas enfim, é porque a maioria da galera não faz isso. Então, quando o Link tira isso, ele tira isso de sociologia freestyle. E aí, veja, o fato de eu ser um homem alto, negro, forte, pode ter influência na minha imagem, na aderência, nos debates que eu faço, num circuito de afetos que faz com que as pessoas se identifiquem comigo, é óbvio, pode ter. Do mesmo jeito que o fato do Ian ser branco e paulista, pode ter, provavelmente tem impacto no sucesso dele. Do mesmo jeito que o fato do Gustavo Gaiofato ser branco e paulista, pode ter impacto também no sucesso dele. Do mesmo jeito que o fato da Carol Sardá ser branca, pode ter impacto no sucesso dela. Do mesmo jeito que o fato da Laura Sabino ser uma jovem branca, socialmente considerada bonita, pode ter impacto no sucesso dela. Tudo certo. As pessoas são pessoas, né? Então, o perfil de cada um, o perfil físico, o perfil de vestimenta, o perfil de estilo, o perfil de comportamento, sim, influencia na circulação, influencia na visibilidade. O que me incomoda, Link, é que eu já vi como ataque gente ligando o alcance que a Sabrina tinha à aparência dela. Mas eu não vejo, e aí pode ser erro meu, viu, gente? Que as pessoas façam e eu. Aí tu viajou, Tamir. Um dia desses o Ian foi no Vilela e meteu o cacete no PT por 3 horas. Se você acha que aquilo que ele fez no PT foi meter o cacete, então eu acho que, mano, você tem que ir lá rever de novo aquele programa lá, entendeu? Tem que ir lá ver de novo, entendeu? O resumo daquela conversa de 3 horas sobre o PT lá é: o PT tem as limitações que é imposta por falta da revolução. O resumo daquela conversa é essa daí, entendeu? Que é a crítica que serve pra lustrar. O PT não pode fazer nada. Por quê? Porque não aconteceu a revolução. Essa é a crítica para lustrar, entendeu? Como o PT não é revolucionário, precisamos mobilizar as massas para poder fazer a revolução e aí sim dar jeito no problema. Ou seja, o PT não tem... O PT e o lulopetismo não tem... Né? Não tem nada a ver com isso. Afinal das contas, não teve revoluções, não pode fazer muita coisa além disso, não. Eu não vejo pessoas fazerem isso com o Gustavo Gaiofato. Não vejo as pessoas fazerem isso com o Ian Neves. Não vejo as pessoas fazerem isso com outros comunicadores, inclusive do próprio Coletivo Soberana, que não são tanto de YouTube, mas tem Instagram, por exemplo, muito forte, TikTok muito forte. Né? Eu não vejo as pessoas fazendo isso. Eu vejo as pessoas dizendo: fulaninho faz sucesso, tem repercussão porque ele é branco padrão. Fulaninha faz repercussão porque ela é uma mulher bonita e branca. Eu não vejo. Então eu me incomodo. Sabe por que eu me incomodo? Veja, a Jones está indo em todo canto. Enquanto isso, eu estou escrevendo 2 livros. Estou publicando o que vem. É isto. Enquanto isso, eu estou fazendo doutorado. Já vai ser publicado uma entrevista minha, que eu acho que ficou muito bom, por escrito, né? Muito completo, debatendo vários temas da história brasileira, da teoria social brasileira. Então, eu tenho um incômodo muito grande com uma tentativa permanente de me reduzir a um corpo malhado. Veja, não tenho problema com o meu corpo malhado, não. Eu gosto de malhar, gosto de atividade física, gosto de artes marciais, tudo certo. Agora, eu tenho dificuldades... Mentira, tenho dificuldades não, eu sei o que é isso. Eu comentei no vídeo, pode o negro ser um intelectual, dessa tentativa de me reduzir a um corpo malhado. Né? Inclusive porque a repercussão do debate com 20 conservadores foi, em muitos aspectos, as pessoas falando: Jones é um professor, Jones é muito paciente, Jones é muito inteligente. O que eu mais ouvi depois daquele debate é: Jones tem muitos dados. Caralho, que memória é essa? Jones, eu recebi uma mensagem até resenha. O Magal, do Brochada Sinistra, mandou mensagem pra mim: caralho, moleque, como é que tu lembra de tanta coisa? Não lembro o que eu comi amanhã. Então, assim, eu lembro que eu comi ontem, né? Então, assim, um dos impactos que teve esse debate foi a ideia: Jones, cara, é muito preparado. O cara tem muitos dados, tem muitas informações, tem muita estatística, conhece legislação, conhece política pública e tal. Aí eu tenho dificuldade de entender como alguns companheiros e companheiras, né, frente a este debate, escolhem destacar esse aspecto do Jones é um corpo malhado, ao invés de, por exemplo, porque veja, nem o Ian e nem o Link, eles não são obrigados, né? Eles não destacaram, por exemplo, que uma das minhas táticas de debate é fazer o que eu chamaria de uma chuva de conhecimento, é mostrar uma abundância de conhecimento. Eu, quando fui debater com o Zé Vito, o deputado Zé Vito, da bancada do Agro, ele é agrônomo, viu, gente? Ele foi secretário de Meio Ambiente. Eu escolhi fazer um debate técnico sobre agricultura com um agrônomo e mostrei que eu sabia detalhes técnicos sobre, por exemplo, critério de produtividade para desapropriar uma terra, para debater com um agrônomo. Essa é uma das minhas táticas de debate que eu uso, é mostrar, inclusive isso intimida o oponente, né? Mostrar que assim, ó, tá lidando com alguém que tem um festival de informação. Você não vai pegar essa pessoa desprevenida, né? É curioso, né? As pessoas escolhem não destacar isso, né? Eu vejo, não, Ink, assim, não tem performance masculina, não. Eu sou assim, meu... Esses comentários em relação... Aí vamos dar o papo aqui. Esses comentários em relação à cor, a cor da pele dos outros, ao peso, coisa e tal. Pô, esses comentários na hora de fazer alguma reflexão, coisa do tipo, esses comentários... Não vai levar a lugar nenhum, né? Tipo assim, né?
Nesse ponto aí, o Jones tem razão, né, mano? Pô, tanta coisa pra comentar, você vai escolher justamente comentar o corpo dos outros, sabe? A cor da pele dos outros, coisa e tal. Cara, tanta coisa pra comentar, vai comentar logo isso. O jeito de ser. O Link falou como um elogio a constatação de algo, não vi como ofensa. São coisas que ele fala inclusive de si mesmo. Em outro podcast chegou a elogiar sua intelectualidade e posição aristocrática. Não, mas é isso que o Jones tá negando, né? Pô, tanta coisa pra elogiar, coisa e tal, você vai elogiar logo isso? Acho que é isso, entendeu? Isso tem um impacto óbvio, isso O comunica Link com as respondeu pessoas, no óbvio, vídeo. mas tudo comunica com as pessoas. O seu jeito comunica com as pessoas, sabe? O fato de você ser uma pessoa mais velha, que fala de quadrinhos, que fala de filmes, que fala de cultura pop, que fala... Isso também tem um impacto. Você não é um jovem nerd falando de cultura pop. A sua imagem também tem um impacto, a imagem de todo mundo. Deixa eu ver aqui, vamos ver. O Link comentou aqui, ó. Oi, Jones, beleza? Cara, eu sinceramente acho que no decorrer da sua fala você foi mais concordando comigo do que o contrário. Você exibiu um fragmento da minha discussão. A mesma que eu disse que cada debate demanda uma estratégia e que a circulação dos afetos está para além do nosso controle, sendo o erros algo que também faz parte. Não é sociologismo freestyle. Isso tem amparo teórico há pelo menos uns 150 anos. As psicologias profundas, a escola de Frankfurt, a ciência política pós-Kennedy e Nixon, etc. O corpo, o desejo, a imagem são poderosos. E marxistas são ruins para lidar com isso historicamente. É quase uma culpa cristã de fundo que se envergonha. Ou mesmo nega que antes da vontade de transformar um país ou libertar um povo está o mais íntimo prazer pessoal. O lance é que esse mesmo prazer é um território de ressonância, capaz de estabelecer diálogos com uma busca alheia do prazer. Em momento algum eu reduzi seu êxito ao seu corpo, mas falei que isso faz parte, porque faz e você sabe disso, e que para certos públicos isso tem a capacidade de captura. Por isso mantenho minha sugestão para que você busque uma penetração em esferas masculinistas. Outro ponto, e você disse isso, não disse isso diretamente, mas seus seguidores sim, é sobre a erotização do corpo negro. É óbvio que isso acontece, e eu tenho pencas de vídeos a respeito. O lance é que, por bem ou por mal, isso pode se tornar um ativo, como a experiência Blaxploitation dentro da comunidade negra nos Estados Unidos nos anos 70. A minha fala foi no sentido de que isso ocorre contigo, e você pode se aproveitar. Contudo, reitero, em momento algum eu disse que esse é o único motivo do teu eventual êxito. O mesmo se aplica a mim. O meu jeito bronco, minhas coxas invejáveis, meu peito cabeludo, tudo isso ressoa entre um público na base do humor. Mas, obviamente, as pessoas não me assistem só por isso, mas também por isso. Quanto a um desses debates, topo sim. Quer dizer, debate mesmo, acho que nem faz sentido. Não acho que temos gigantescas discordâncias. Podia ser mais um bate-papo, conforme já fiz 2 vezes com João Carvalho. Imagine que para seus anseios políticos seja importante conseguir entrada entre a galera da cultura pop. E tudo bem. Dito isso, com educação, reforço. Freestyle, meu ovo. Abraços. Uma live com vocês. Já vem os feito tudo de lives. Vamos ver o que o João nos respondeu. Link, tudo certo. Sabe por que foi sociologia freestyle? Porque tu colocou que boa parte do fascínio que desperto é pela performance de masculinidade. Quando, até 2024, eu nunca fui o maior em nada no campo comunista de internet. Então, cadê o efeito desse fascínio? Em segundo lugar, você considera uma dimensão que existe, mas desconsidera as outras. As barreiras que são criadas pelo fato de eu ser negro, nordestino e etc. Poderia ter milhões de exemplos dessas barreiras. Um deles, inclusive, é depois de debater com 20 conservadores, um dos focos ser o meu corpo e não meu desempenho intelectual. Então, sim, vou um comentário tirado de Bacia das Almas sem fundamento impossível comprovar na forma que foi exposta. Tá. Jones, você está insistindo em pseudo-evidência e falsas associações. Nunca fui antes o maior em nada. E para provar que existe uma dimensão estética da política, você deveria ser o maior de todos? Não tem nada a ver. Vou repetir, isso faz parte, mas não garante primazia em nada.
Já que tu falou do Ian, ele com sua cara de nerd, touca, cabelo comprido, jeito um tanto histriônico e de falar e etc, atraiu muitas pessoas. Isso não foi a única causa, mas faz parte. 2. Você está insistindo muito que o debate sobre o seu corpo se deu depois da conversa com 20 conservadores. Me disseram que teve gente associando uma coisa com a outra, mas para mim isso é indiferente. Eu já tinha falado da dimensão estética da tua performance política no debate com o carinha do MBL. Entenda, Jones, sou professor de estética. É sobre isso que eu trabalho. Mas assim, de boa, caixinha de comentário não é o melhor espaço para a conversa. A gente retoma esse papo em outro lugar, beleza? Eribaldo tem meu Whats. É só pedir para ele. Tá? Então tá aí, vamos continuar a treta. Vamos ver agora o vídeo do Ian Neves. A estética claramente influencia. Claro que influencia, pô. Então vamos lá. O vídeo do Ian Neves é esse aqui, ó. Porque eu não participo de debates. Vamos Postado conversar, 4 gente. horas. Eu queria falar algumas coisas pra vocês, tá? Que tem a ver comigo e tem a ver com o andamento do meu trabalho como um todo. E, bom, vocês separaram que eu voltei a fazer as lives de sábado. Vocês separaram que eu voltei a fazer as lives de sábado, que são de perguntas e respostas. E que eu já tinha dito pra vocês que é o tipo de live que eu menos gosto de fazer. Porque é uma live que não tem a coisa que eu mais tenho apreço, que é preparo, né? Eu me preparo muito pras lives, eu tomo muito cuidado. E que eu tô mais suscetível a falar alguma coisa que vai ser mal compreendida. A internet é um lugar insalubre, isso não é surpresa pra ninguém. Os lugares nos quais eu mais fui atacado foi quando eu falei alguma coisa. Pô, eu não gosto do meta mal compreendido, cara. Pô, você falou uma parada, aí a galera falou, ó, sei que você tá falando besteira. Ah, sei, não é besteira, sei que tá entendendo errado. Se bem que eu também posso usar essa de vez em quando, né? Tá bom, então vamos lá. E não expliquei nessas lives de sábado. Essas lives que eu tô mais respondendo no chat, né? E que aí é corte, aí iFood de treta, aí leva pra lá, leva pra cá, e o Ian Neves isso, o Ian Neves aquilo. Dito isso, eu quero endereçar alguns comentários que eu tenho recebido. O primeiro comentário que eu tenho recebido já há algum tempo, principalmente depois que eu voltei a fazer as lives de sábado, é que eu pareço muito irritado e estressado nas lives. E aí eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente. Eu tô cansado. Eu tô estressado no meu dia a dia, na minha vida pessoal, por motivos pessoais. E vocês já não ficaram irritados no trabalho? Já não tiveram um período ruim no trabalho? E quando você tá irritado no seu trabalho, você só faz seu trabalho irritado. O problema é que eu trabalho com a minha personalidade, né? Eu tô aqui. Então, quando eu tô irritado, eu meio que me fodo. Tem gente que tá dizendo que não gosta mais de me assistir porque eu não sou mais a mesma pessoa, algo assim, né? E eu não consigo prometer que eu vou mudar, mas pelo menos eu consigo falar sobre, né? E fingir, e não fingir que eu não tô vendo, ou não fingir que não tem nada acontecendo, né? Não fazer gaslighting com vocês. Falar assim, não tô não, vocês estão doidos. Então sim, mas sinto muito. Acho que é meio isso. Eu faço conteúdo ao vivo e eu já falei isso pra vocês, sou um péssimo Tem ator. isso, gaslight? Eu sempre sou eu mesmo. De sentir diferente também. É isso, gente. Todos vocês já ficaram putos no trabalho. Mas a diferença é, na maior parte dos trabalhos a gente fica puto e faz o trabalho puto, sabe? O meu problema é que eu dependo de não estar puto. Então é isso. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a mais importante, tá? Gente, eu falei pra vocês que tem debates que não vale a pena. Mas tem debates que não é legal eu me privar de fazer por medo de controvérsia. Existe um debate contemporâneo no ecossistema da esquerda radical. Obrigado pelos dezão, Caio. Jones versus 20 comunista. Um cara chamou ele pra luta. Jones versus Kim. Elogiou o braço do Jones. Jones versus Caporez. Você é solteiro? 2 irmãos. Todos fazem referência ao corpo dele. E à luta. Ou seja, o link tá certo. Tá. Pô, eu achei que a sua conclusão ia ser outra, Caio. Tá bom, essa aí é. Vocês têm um ponto, né? Vocês têm um ponto. Vocês podem ter um ponto, né? Tá. Eu acho que existe aí uma margem pra esclarecer o que tá sendo dito. Na internet, que me concerne muito e que eu não quis me privar de falar sobre, justamente por... Mas assim, a colocação do link, principalmente em texto ali, ela parece ser mais embasada, assim, sabe? Ela parece ser mais persuasiva, ela parece ser fazer mais sentido, tá? Pelo menos a minha sensação ali vendo. Porque eu acho que não vale a pena eu deixar de falar pra evitar estresse. O que acontece é, novamente, nessas lives de sábado, eu tô falando sem roteiro, eu tô falando de improviso. E eu não tô calculando todos os mal entendidos que o que eu falo pode causar. O que aconteceu foi, há muito tempo, desde que debate começou a ser uma coisa mais frequente no nosso campo... Cadê o like, pessoal? Cadê o like, gente? Vai lá, likezão. Me perguntam por que eu não vou, há muito tempo. E eu sempre desviei desse assunto, porque eu sei que ia gerar um estresse. Estresse com quem? Estresse com quem vai nesses debates. Essa é a primeira coisa. Eu fui convidado pra esses debates inúmeras vezes. Eu fui convidado pro debate que o Jones fez contra 20 pessoas lá, contra 20 conservadores, acho que tá assim, né? Eu fui convidado, eu não sei se foi antes ou na mesma época, deve ter sido na mesma época. E eu recusei. Eu sou convidado pra algum debate com alguém pelo menos uma vez por mês. E eu sempre recusei, tá? Sempre. Na última live, me perguntaram
perguntaram a respeito do debate do Jones e eu respondi, mas eu respondi de maneira curta. Então eu quero responder de maneira longa. Porque eu comecei a resposta dizendo: o Jones tem fãs muito doidos. Porque eu fui xingado de cada coisa depois desse corte que me deixa assim, me deixa confuso. Como se eu estivesse boicotando a esquerda radical na internet. O quanto eu fui chamado de invejoso, sei lá, de arrogante. Não consigo entender por que sempre tem que ir pra esse lado. Por que não pode ser uma discordância só, de tática. Por que a questão não pode ser política. Eu nem acho que ele é a causa. Mas é uma coisa que acontece comigo. Dito isso, a respeito de debate, eu vou dar minha posição completa aqui, ó. Vou dar minha posição completa. Pra que não sobe margem pra dúvida. Porque eu acho que tem uma... O Jones comentou a respeito do que eu falei, porque os motoboys de treta levaram meu corte até ele, lógico. E ele parece ter ficado ofendido com uma parte específica do que eu falei. Então eu vou falar tudo o que eu penso, tá? Primeiro de tudo, eu não acho esse formato de debate produtivo. Começo da conversa é essa. Eu não acho esse formato de debate produtivo. Eu nunca aceitei. Nunca aceitei. Antes do Jones, depois do Jones, eu nunca aceitei. Porque eu nunca gostei. Agora eu vou explicar o porquê. Pra mim, na minha concepção e na linha do meu coletivo, porque essa linha foi tirada pela Soberana. Eu respeito a linha coletiva que foi deliberada. Cara, é bizarro, porque assim, pelo menos no corte lá, a pergunta é: você viu o debate com o Jones versus 20 conservadores? Foi só isso, assim, ninguém perguntou o que ele achava de debate, nem nada do tipo, né? Assim, de repente o assunto virou sobre ele, assim, sabe? Não sei se vocês estão sentindo isso, mas eu senti isso, assim. De repente virou sobre você. Coletivamente, durante muito tempo de conversa. O que nós pensamos? Esse tipo de debate é, na melhor das hipóteses, inútil e na pior das hipóteses, problemático. Na pior das hipóteses, ele atrapalha. Primeiro de tudo, por que eu acredito que é inútil? Desde que eu comecei aqui o canal, eu tinha um objetivo bem claro em vista. Eu quero contribuir com a formação de militância e com a reorganização da classe trabalhadora. Para isso, eu construo todo o meu conteúdo tendo esse objetivo em voga. Eu construí o meu canal com um público que é um público que está disposto a assistir o que eu quero entregar. Meu canal é de política e história. Então eu julguei que se eu quisesse um canal com um público recorrente, saudável, com um público que fosse assíduo pelo que eu quero entregar, eu precisaria alcançar esse público com o que eu quero entregar. Eu quero entregar história e política. Então eu tentei alcançar o máximo de público possível apenas com história e política. Na minha leitura, se você alcança o público com o debate, esse público muito raramente vai se converter a um público cativo do conteúdo regular do seu canal. Essa é a primeira coisa. Eu realmente acho que essa conversão é muito ilusória. Mas isso não faz sentido nenhum, né, gente? Isso não faz sentido nenhum, cara. Não faz sentido nenhum, nem na ida nem na volta. Gente, pra quanto mais gente vocês mostram o que vocês querem mostrar, né? A probabilidade da retenção ser maior é maior. Tipo... mano, que loucura, velho. Lancei um livro. Pô, mostrei pra livraria. 100 mil pessoas frequentam a livraria. Pô, lancei um livro. Mostrei no Faustão. Não tem mais Faustão agora, né? Mostrei no intervalo do jogo do Corinthians com o Palmeiras. Né? 30 milhões de pessoas vendo. 50 milhões de pessoas vendo. A quantidade de eu vender mais livro é muito maior. Por quê? Porque eu expus pra mais pessoas. Que loucura. Aparenta ser uma conversão, mas... Não, e é uma loucura assim, né? Porque achando que a pessoa só tem um tipo de interesse na internet, né? Como se ele entrasse na internet e só consumisse um tipo de conteúdo, né? Não faz sentido nenhum, né, velho? É como é. Pô, eu só vejo conteúdo de história ali, de informação política do YouTube. Não faz sentido nenhum, pô. Eu vejo isso, aí na hora da janta eu vejo blogueira com a minha esposa, né? De manhã eu vejo o Jorge Nicola, assunto de futebol, entendeu? Quando eu tô querendo dormir, eu vejo assunto de pegadinha, né? Pô, consumo música pra caramba no YouTube, tipo... Cara, não faz sentido nenhum isso, né? Não, e fica falando uma bobeira como com ares de intelecto, né? E puro ciência tirada do rabo. Ela não se converte de maneira real. A galera que gosta de debate tá lá porque debate não é sobre ideias, gente. Debate não é sobre ideias. Debate é sobre quem venceu. E não importa como. Debate não é sobre argumentos, tá? Debate é briga, é que nem uma luta. É sobre retórica. É sobre capacidade de se impor perante o outro. Eu não acho que isso tem o poder de conversão para formar público e militância. Ian sequer sabe que materialismo é debater o episódio em específico, não a ideia de debate. Vira e tapar. Nosso marxista favorito aí, o Vira e tapar. Que é o que eu quero fazer no meu canal, que outras pessoas acham que tem. Eu não acho que tem. Eu acho que esse público vai sempre querer ver mais
treta. Esse público vai querer ver mais embate, vai querer ver mais adrenalina. Então por isso que eu tomei cuidado de sempre construir o meu público com o conteúdo que eu estou disposto a entregar. Eu quero entregar Conversa de história, maluco, então eu vou alcançar as vai, pessoas porra. com história. Essa é a minha Você tem direito de fazer o que você quiser no seu canal, Ian. Tipo assim, mas agora, mano, para de falar bobagem por aí, só isso, cara. Tipo, você faz o conteúdo que você quer, coisa e tal. Pô, eu também faço conteúdo que eu quero e já era, tal, mas ficar criando teoria maluca baseada em P nenhuma. Tipo assim, pô, da onde você tirou isso aí? Qual os dados que você tira isso daí? Qual que é a base que você tem pra tirar disso? Porque qualquer estudo que você possa pegar aí sobre redes sociais e internet vai mostrar justamente o contrário. Para quanto mais pessoas você expor um conteúdo, maior a pode ser que a taxa de conversão seja menor, mas em números absolutos, a quantidade de pessoas que você vai alcançar é maior. É aquela velha e boa máxima, né? Você prefere ter 100% de nada ou 50% de alguma coisa, né? tática. Segundo ponto, eu disse que na melhor das hipóteses é inútil, na pior das hipóteses é prejudicial. Não, é tão bizarro isso que o próprio mecanismo de monetização das plataformas é justamente isso. Esse é o negócio das plataformas, de todas, né? É de você pagar para que mostrem seu conteúdo para mais pessoas. Justamente porque se mostrar seu conteúdo para mais pessoas, a probabilidade de você converter mais pessoas aumenta. Não é nem probabilidade, é um fato, né? É um fato. Para quanto mais pessoas você mostra o seu conteúdo, mais pessoas você vai conseguir atingir. Você vai conseguir converter, né? A única coisa é que a conversão pode ser diferente. O Ian Neves ele quer que converta as pessoas para uma formação política, uma conscientização, algum conteúdo de história, coisa do tipo. Ele quer que converta para isso. Um e-commerce quer que converta para uma venda, né? Um cara que está lançando um infoproduto, ele quer que converta para uma lead, que é um cadastro em algum lugar, né? É isso. Nesse ponto é que o Jones O Ian tá se justificando porque esqueceu que o Jones é uma pessoa adulta e vai onde quiser. É. aparentemente se ofendeu, porque eu falei assim: eu não sou a favor de ficar famoso a qualquer custo. Essa frase que incomodou ele. Como o Jones foi educado e muito ponderado, eu vou responder porque eu acho que é uma coisa que tá com um nível legal, sabe? Porque, de novo, quem me atacou foi o público dele, não foi ele. O que eu quis dizer com isso? E essa parte eu dou o braço a torcer pra ele porque eu realmente não expliquei. O que eu quero dizer com prejudicial é o seguinte: existe uma regra de ouro na internet. A regra de ouro da internet é: você não bate pra baixo. Você não bate pra baixo. Bater pra baixo é sempre um problema na internet. O que eu quero dizer com pra baixo? Se você é uma pessoa que tem alcance e responde a alguém que é muito menor que você, mesmo que você não queira, você está projetando essa segunda pessoa. Mesmo que você não queira. Mesmo que você tenha toda a razão do mundo. E por quê? Porque o campo da direita e da extrema-direita não atua dentro da razão. Então, por isso que pra nós ver aqueles caras, aqueles adolescentes que debateram com o Jones, e pensar que um deles possa ter uma carreira a partir daquilo é insanidade. É insanidade. Porque pra nós, todos eles foram humilhados. Só que não é assim que a banda toca na direita. E vocês querem a prova disso? Observem gente da extrema-direita que já é consolidado. E me digam se o nível intelectual é muito diferente. É muito possível que alguns daqueles moleques comecem a construir uma carreira de comunicação por causa daquele palco. Isso é o que eu chamo de prejudicial. Então, quando eu digo ficar famoso a qualquer custo, o que eu tô dizendo é: e nesse debate teve um custo. Isso que eu quis dizer, ficar famoso com qualquer custo. Porque tem muito alcance. Quanto que tá o debate agora? 2 milhões? Alcance pra caramba. Qual que é o custo? Ter alçado outros 20 imbecis junto com você. Isso que eu quis dizer. Ian, eu discordo de você. Vamos discordar na boa? Vamos discordar na boa? Vamos ter visões diferentes? Vamos ter táticas distintas? O Ian odeia o Jones, não odeio. Ah, o Ian acha que o Jones foi mal no debate. O Jones é o melhor debatedor que tem na esquerda radical. Sério. A teoria de bater pra baixo é verdade, tá? A teoria de bater pra baixo é verdade. Agora, o fato de que isso vai se projetar de uma forma a conquistar algum espaço, primeiro ponto, é suposição, né? É suposição, porque as pessoas podem usar desse palco ou não usar, né? E aí você tem que ter uma habilidade para usar disso. Como, por exemplo, lá, o menino que falou que... Eu acho que um dos que teve mais destaque naquele negócio foi o Todinho, né? O Todinho maluco. O outro Todinho que falou que é vítima da imbecilização, né? Que se chamou de imbecil. E o mano que chamou o Jones pra luta. Eu acho que esses foram os 3 principais ali que podem... Matheus Duarte mandou R$2. Penso que o Ian sabe que iria mal em debates, por isso é contra. Obrigado, Matheus. Pode ser também.
Enfim, esses três. Eu acho que pelo menos o único que ainda conseguiu se movimentar pra fazer alguma coisa, mas não sei se vai sair disso, vai ser o Todinho maluco, né? Que ele já fez um vídeo pedindo desculpa, falando que vai ser melhor da próxima vez, tal. Talvez ele possa se usar isso como um boost, né? Só que assim, tudo isso é um momento, né? A internet é muito de momento, assim. O Todinho vai precisar trabalhar, vai precisar fazer, vai precisar correr atrás, vai precisar engajar pra poder crescer em cima desse palco, dessa catapulta que o Jones deu pra ele, né? Entendeu? Então, do jeito que ele fala, parece que é uma dinâmica que é fato, vai acontecer. E não necessariamente pode acontecer, né? Sério, é o melhor. Eu vou falar de novo, o Jones é o melhor. O Jones é o melhor debatedor que já apareceu na esquerda radical. E, pra alguém da direita ir debater com o Jones, tem que ser maluco. Porque tem que estar preparado pra ser humilhado. Agora, eu estou falando de tática. A minha tática na internet é construção de movimento de trabalhadores. Tudo que eu faço aqui é pra alcançar mais gente, pra formar militante, pra engrossar as nossas fileiras. Eu acho que essa tática não funciona. Eu acho que é um preparo, é um risco e é um custo muito alto. Eu acho. E vamos discordar. E tá de boa. Tá de boa. Simples assim. Então tá aqui a explicação inteira. Isso não é só a minha cabeça falando, é o meu coletivo falando, tá? Essa linha é do coletivo. E é isso que a gente pensa a respeito dos debates que têm acontecido. Ponto. Eu vou continuar fazendo o que eu faço aqui. Inclusive, eu tenho um monte de coisa pra... Inclusive, esse sábado a gente vai anunciar um monte de coisa nova. Esse sábado a gente vai anunciar outros programas que a gente tá gestando. Porque a gente tem outra... Aí, ele aproveitou o hype. Aí. Igual isso é uma forma de trabalhar, né, a internet, né? Ele aproveitou que o algoritmo tá funcionando em torno disso, né? E já aproveitou pra anunciar uma parada, entendeu? Sacou? tática e vida que segue. Vamos não se degladiar. E assim, de verdade, quando eu discordo de alguma coisa do Jones, o meu primeiro ímpeto é não falar sobre, não por causa dele, mas por causa do público dele. E eu... Ah, isso é chorolance, né? Vocês são os mais violentos da internet, Ian. Para de meter o louco, velho. Para de meter o louco. Vocês são os mais violentos e vocês fazem isso, não é nem de biruleibe solto. Vocês fazem isso de forma coordenada. Eu real não sei por que isso acontece. Eu não sei da onde vem e eu Com inputs claríssimos. Claríssimos. Input mesmo. Input na máquina. não sei como que essas pessoas conseguem racionalizar esse tipo de autofagia. Isso é o que tem que ter estômago pra lidar, tá? Então é por isso que tem um monte de termo bloqueado aí, por isso que eu apaguei um monte de comentário que é foda, tá? O tanto de poeira que levanta junto desestimula muito isso, certo? Bom, dito isso, eu queria muito dar esse recado, tá? Ah, é chato, é treta interna, mas não tem como, não tinha como eu não falar sobre. Porque surgiu essa pergunta no sábado, eu respondi rápido, achei que não ia render muito, mas rendeu. Acho que é uma das coisas que vocês têm o direito de saber. Então agora vocês entendem o porquê que eu não vou. E vida que segue, tá? Então é isso, pessoal. Fim da treta. Não tem mais nenhum front dessa treta aí. Né? É isso. Quem vocês acham que ganhou? Quem vocês acham que perdeu? Quem ganhar não vai perder, quem perder não vai ganhar? E aí? Lógica da soberana antes do Jones. Como é que é? Lógica da